Hello, hi guys, good afternoon. How are you? I'm fine. And you? Olá, meus queridos, boa tarde, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, né? Com muito gás, com muita força e disposição para iniciarmos mais esse novo período, né? O nosso novo período que se inicia. Então, nós vamos pedir as bênçãos do nosso Senhor para que continue abençoando, dando saúde, né? E dando sabedoria em mais um início, né, desse bimestre, do terceiro bimestre, amém? Então, hoje nós vamos fazer um breve review sobre todos os conteúdos que nós vimos já nas nossas aulas anteriores, ok? Nas nossas aulas anteriores, nós vimos uma sequência, tá, de conteúdos, por isso que eu queria que vocês hoje estivessem atentos, tá? Porque, como eu falo a vocês, na série de vocês, no sexto ano, é um assunto que está interligado ao outro. Então, se você deixou de compreender algum conteúdo inicial antes do que você está estudando, você pode ter dificuldade nos demais. Então, é pensando nisso que eu trouxe esse review hoje a vocês, para que vocês estivessem atentos com relação à utilização de cada um dos termos já estudados, para que pudesse assim dar sequência aos novos conteúdos, ok? Então, vamos lá. Nós temos aí, tá, para início, nós temos aí o nosso verbo to be, não é isso? Como eu disse para vocês, já eu disse em outros momentos, que o verbo to be é o verbo, né? Ele é a base da língua inglesa. Então, ele sendo a base da língua inglesa, ele sempre vai ser estudado, né? O que difere, né, o verbo to be? Como eu falei anteriormente, ele é um verbo irregular, no qual ele segue a partir de cada tempo verbal, a partir de qual estrutura que ele esteja se adequando, se colocando, ele sofre algumas alterações, certo? Então, a partir daí, nós temos que ter muita atenção com relação a isso. Nós vamos começar pelo verbo to be, como eu já mencionei, no qual nós vamos estar observando os seguintes aspectos, tá? Primeira situação aqui do verbo to be. A primeira situação, ele tá na base, tá? Do infinitivo, no to, tá? Verbo to be, ele está aqui no infinitivo. Observem aqui que quando eu falo do infinitivo, eu tenho que saber quais são as pessoas que eu vou fazer uso de cada um desses termos, tá? Do verbo to be. Então, eu tenho aqui as pessoas, os personal pronouns. I, you, he, she, it, we, you e they, ok? Para cada pessoa dessa, eu tenho o verbo to be se apresentando de uma maneira diferente, ok? Todos aqui estão no simple present, no presente, no tempo presente. Então, para I, eu uso am. Para you, eu uso are. Para he, eu uso is. She e it também is. Para we, eu uso are. Para you, eu uso are. E para they também. O verbo to be, ele se apresenta de três formas, tá? Nesse caso aqui do simple present, que são as formas afirmative, negative e interrogative, ok? Dentro desse conteúdo aqui, do verbo to be, eu gostaria que vocês observassem que a partir do momento em que eu conheço quais são as pessoas, sejam elas nomeadas ou personal pronouns, que é quando há a substituição de cada um desses termos, né? Quando apresentam-se, não se apresentam nomeados os sujeitos. Então, por exemplo, se eu falar she is a teacher, ela é uma professora. Então, eu estou dizendo que ela, do gênero feminino, é uma professora. E teacher Luana, se eu usar, né, Luana is a teacher, Luana é uma professora. Então, eu continuo dizendo que é uma pessoa do gênero feminino. Então, eu vou continuar usando o quê? Se é she, eu uso is. E assim sucessivamente com os demais verbos, ok? Na forma afirmativa, eu tenho essa sequência aqui, tá? Se eu disser assim, they are doctors, eles são médicos, doutores, vai continuar a sequência normal. Já se ele for, a partícula for negativa, eu vou falar they aren't not, eles não são médicos, doutores. E na parte interrogativa, o que vai acontecer? O verbo to be, are, vem antes do sujeito aqui mencionado, ok? Então, se ele vir aqui antes do sujeito mencionado, então vai vir are they doctors? E o ponto de interrogação, ok?
no qual eu vou estar especificando que é uma pergunta. Eles são médicos? Eles são doutores? Tá? Então, é isso que eu quero que vocês se atentem. Também nós falamos sobre o family, né? Nesse módulo de estudo. A family que é o quê? Father, mother, parents, que são os pais, quando há os dois, né? Mencionados. Nós temos aunt, cousin, né? Tios, primos, grandmother, grandfather, né? Avô, avó, não é isso? Então, nós temos vários membros da família. Nós falamos sobre também os months, não é isso? Que são os meses. Januário, Februário, March, April, não é isso? E segue June, July, August, September, November, né? October, esqueci. E November e December. Na sequência, nós falamos sobre os days, né? Que são os dias. E também falamos sobre as hours, que são as horas, né? As horas do dia. Que eu sempre faço a seguinte observação a vocês. Que vocês estejam observando que quando eu uso para classificar as horas, das horas, né, na verdade, mencioná-las, eu faço uso de quê? Eu uso as mesmas colocando sempre AM ou PM, não é isso? AM parte da manhã e PM parte da tarde. Dando sequência, nós temos aqui, tá? Na nossa sequência de estudos, nós temos aqui os demonstrative pronouns. Que os demonstrativos pronouns são esses, né? Aqui mencionados no estudo de vocês. Nós temos o this, com significado este, esta, o that, aquele, aquela, o these, este, estas, e o those, aqueles, aquelas. Observem aqui que quando eu falo este, esta, estes, estas, são para coisas ou pessoas, objetos que estejam próximos. Quando eu faço uso de that e chose, aquele, ou aquela, aqueles ou aquelas, são coisas que estão distantes. Então, a partir daí já me, de certa forma, norteia, né? Me facilita para que eu possa, assim, compreender o uso correto. Na sequência, nós fizemos uso também dos Schools Objects, tá? Que são os materiais escolares. Book, ruler, pen, pencil, pencil case, notebook, eraser, né? Na sequência, nós temos os greets, né? Que foram alguns que nós usamos, que é good morning, good afternoon, good evening, good night, né? E tem hello, how are, né? I'm fine, I could not feel better, né? Eu estou bem, não poderia estar melhor. Na sequência, nós temos também, né? Agora o uso junto do dare to be com o verb to be. Lembra que a tia mencionou anteriormente que vocês do sexto ano têm uma sequência, não é isso? De estudo. Lembra que nós começamos a fazer o estudo a partir de quê? Do verbo to be. Posterior demonstrativo, e aqui nós já temos eles juntos, tá? No contexto juntos. Observem aqui, no uso do dare to be, nós temos there is a CD here, ok? Então, há um CD aqui. Na sequência, there are some posters, né? Então, a partir daqui, vocês já vão se nortear que o veres, eu uso ele para quê? Para formas onde eu estou demonstrando algo que está no singular. Já, no entanto, com o verar, eu uso para quê? Para situações que estejam no plural. Na sequência aqui dos assuntos de vocês, nós vamos estar vendo também o genitive case, não é isso? Que é a partir do momento onde eu faço uso dessa partículazinha aqui, olha, do apóstrofo, para indicar posse. Observem aqui, John's, apóstrofo, né, S, car. Então, eu estou mencionando o quê? Que este carro é de John, ok? Deixa eu afastar para que vocês vejam direitinho, ok. Então, se eu falo que o carro é de John, eu vou estar direcionando o quê? Que este carro pertence a ele. Logo aqui, eu tenho a utilização de John no singular, ok? Então, eu coloco apóstrofo S, porque nós temos que saber também que o genitive case, ele é o posicionamento desse apóstrofo. Eu não posso simplesmente pegá-lo e lançá-lo em qualquer parte. Não, não é assim, tá? Então, I went to my friend's party. Então, eu fui à festa dos seus amigos. Observem aqui que, diferentemente, tá, do primeiro apóstrofo S aqui, tá? Vem posterior o quê? Ao sujeito. Nesse caso aqui mencionado é quem? O John.
Então, observem aqui que a partir do momento que eu tenho o mencionamento desse sujeito, posterior a ele vem o quê? O apóstrofo e o S para indicar a posse de John, que é um carro. Na sequência, eu estou falando de pessoas, só que, no entanto, essas pessoas estão no singular. Então, quando elas se apresentam no singular, o que acontece? O apóstrofo vem posterior a essas pessoas. E observem que a palavra já terminou em S, ok? Então, fiquem bem atentos com relação a essa sequência de conteúdos. Nós vimos também os question words, não foi isso? Na nossa aula passada, que foi, inclusive, o assunto da nossa atividade avaliativa. Observem também que os question words, né, eles são partículas, as quais nós usamos para quê? Nós usamos elas no início, não é isso? De perguntas. Então, nós fazemos uso delas para perguntas. As que nós utilizamos foram what, who, where, when, não é isso? E nós utilizamos apenas algumas, existem outras, né? E cada uma delas tem as suas classificações. Eu uso para perguntar sobre coisa, eu uso para perguntar aqui, não é? Quem, no sentido de pessoas, eu uso para perguntar where, para lugar, e eu uso o ir para perguntar o porquê, o motivo, a justificativa de algo. Na sequência, nós vimos também o subject pronouns, ok? Que é, na verdade, o quê? Quando eu faço uso daquelas partículas, tá? Que são aqueles pronomes que eu substituo, ok? Que são os pronomes do caso reto de tratamento, né? Que eles têm a função de sujeito na oração. Lembra que anteriormente a tia mostrou aqui, não é isso? O exemplo, she is a beautiful, né? Ela é bonita. Então, observem aqui que eu não precisei nomear, como a tia falou anteriormente, no início do nosso review, tá? Lá na classificação do verbo to be, essas pessoas aqui, I, you, he, she, it, we, you e they, ok? E temos também a sequência do possessivo adjective, não é isso? Onde ele vai o quê? Antes substantivos em frases substantivas. Então, qual é a função dele? A função dele é o quê? De modificar o substantivo, indicando essa propriedade ou posse, ok? Então, esse foi o nosso review de hoje, né? Na verdade, a tia tentou colocar de uma maneira bem simplificada todos os conteúdos que nós vimos agora como forma de review, porque vocês vão precisar, como eu falei anteriormente, para dar andamento, tá? Com relação à aprendizagem de vocês. Esse processo de ensino-aprendizagem, né? Ele precisa acontecer e vocês precisam entender, compreender passo a passo, ok? Espero que vocês tenham entendido. Bye, bye. See you later.